Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, vamos buscar o Senhor, exercitar o nosso espírito, para que Ele tenha a liberdade de nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos transmitir. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus, agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 11. Senhor Jesus. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Efésios capítulo 5, versículo 11. Senhor Jesus. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: a falta da sensibilidade ao pecado. Ó Senhor Jesus. No 5º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, Paulo lida com um problema muito sério na igreja: a imoralidade. Ele admoesta a igreja com as seguintes palavras: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem a tamanho ultraje praticou. Temos uma situação específica, da qual podemos obter alguns princípios para exemplificar como o ministro de Cristo lida com problemas dessa natureza na igreja. Ó Senhor Jesus. Vemos aqui um irmão que praticou um pecado bastante grosseiro, pois se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai. Uma situação triste e lamentável. Mas a admoestação de Paulo aos Coríntios nesses versículos iniciais é: vocês sabiam dessa situação e não lidaram com ela? A atitude passiva daquela igreja diante da situação passa a impressão de que não consideravam aquele pecado como algo grosseiro e condenável. Portanto, isso nos revela algo muito importante sobre a igreja em Corinto. Eles haviam perdido a sensibilidade ao pecado. Por isso, não consideraram a seriedade e a gravidade daquele problema. Isso acontece todas as vezes que passamos a olhar para o pecado com olhos humanos e não do ponto de vista de Deus. Ó Senhor Jesus. Conforme vimos em semanas anteriores, a cidade de Corinto ficava na Grécia
e recebia influência dos costumes, filosofia e cultura gregas. Para muitos sábios e filósofos gregos, o comportamento daquele pecador não seria condenável, mas para Deus sim. Querido leitor, você já percebeu o quanto isso se tem tornado um perigo nos dias atuais? Cada vez mais os sábios e estudiosos deste mundo têm dito que o importante na vida é ser feliz, mesmo que o meio usado na busca da felicidade seja algo contrário à vontade de Deus. Se não vivermos intensamente a palavra do Senhor e não nos voltarmos ao Espírito, poderemos tomar o mesmo caminho da igreja em Corinto, achar todo tipo de situação normal e permitir que elas entrem na igreja. Ó Senhor Jesus, qual a visão que você tem do mundo hoje? Em Apocalipse lemos: então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Esses versículos nos revelam a visão de Deus sobre o nosso mundo. Deus vê o mundo como morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso é o que a palavra de Deus nos diz sobre a forma como Deus vê o mundo. Mas nós temos essa percepção? Temos ou não essa mesma visão? Ó Senhor Jesus, graças a Deus, Ele tem um chamamento para aqueles que estão envolvidos com o que há no mundo. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse é o chamamento de Deus para seu povo, porque este estava misturado com toda essa realidade que há no mundo. O povo de Deus se tinha tornado cúmplice dessas obras. Hoje, alguns pensam ser normal olhar pornografia sob a desculpa de que todo mundo vê. Outros que nunca pensaram em separação no casamento já falam na possibilidade com o discurso de que todo mundo se separa, pois o importante é ser feliz. Esse é um sério sinal de que o mundo tem influenciado os irmãos na igreja. Não nos vamos tornar cúmplices dessas obras, antes vamos reprová-las. Deus seja louvado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente não pode simplesmente seguir uma parte da palavra e deixar a outra de lado. Infelizmente essa é a filosofia do mundo. Isso não pode penetrar na igreja, mas infelizmente tem penetrado em muitos lugares. As pessoas creem em parte da palavra, usam apenas a parte da palavra que lhe convém, mas a gente sabe que nós precisamos cumprir toda a palavra de Deus. Senhor Jesus, a Bíblia nos fala que quando a gente viola um mandamento de Deus, é como se a gente tivesse violado todos os outros. Senhor Jesus. Então o Senhor ele olha para nós e vê ali uma certa transgressão. Então a gente precisa ir diante do Senhor, como a gente sempre vê isso diante da palavra. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é tudo pecado. Tudo isso nos suja. Não dá para dizer que uma pessoa está mais suja do pecado do que outra. Uma pessoa que cometeu uma imoralidade como essa, de possuir a mulher do próprio pai, e aquele que para assistir uma pornografia, para Deus é a mesma coisa. Óbvio que o grau de arrependimento, o grau ali da disciplina de Deus para cada um é diferente, Senhor Jesus. Mas tudo isso precisa ser julgado pelo Senhor. A gente tem sempre que lembrar isso. Um dia a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. É por isso que eu sempre falo aqui no canal, quando a gente olha erro das pessoas, a gente não deve condenar as pessoas, a gente precisa aprender a fazer uma separação. O Senhor ele faz a separação entre o pecado e o pecador. Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos aproximar dele. Ele quer que a gente fique longe das coisas pecaminosas, mas
A gente sabe que o pecado habita dentro de nós, mas isso não é uma desculpa para a gente ceder ao pecado. A gente precisa aprender, né, a ter um procedimento, um viver santo. A gente não pode se tornar cúmplice, né, das obras infrutíferas das trevas. Ó Senhor Jesus, aí você pode falar, né, irmão, quem está pecando é o fulano, não fiz nada. Ele está mostrando para nós que esse justamente é o problema. A gente não fez nada, nem ao menos reprovou aquilo ali, né, Senhor Jesus. Né, às vezes tem pessoas que chegam para mim, né, e aí confessam, né, olha irmão, acabei cometendo isso e tal, o que você acha? Né, ó Senhor Jesus. Né, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para a pessoa, olha, isso não é bom. Né, Senhor Jesus, olha, a palavra de Deus ela condena isso e tal, mas Deus ele abriu para nós um caminho, né, uma porta chamada arrependimento. Toda vez que a gente atravessar essa porta, né, Senhor Jesus, a gente pode se voltar, né, ao caminho de Deus. Então a gente precisa se arrepender, mas não é se arrepender de qualquer jeito, né, Senhor Jesus. Né, é um exemplo, né, assim, por exemplo, né, digamos que você pega o carro de uma pessoa emprestada, né, aí você vai lá e acontece uma situação lá com você lá, e de repente você fica lá numa irritação, você vai lá e começa a chutar o carro, você amassa o carro todo, quebra o vidro, quebra o retrovisor e tal, né? Aí depois você vê a besteira que você fez, o carro não era meu, não devia ter feito isso. Aí você vai lá, devolve o carro para a pessoa, né? Você fala, poxa fulano, tive um momento de fúria aqui, poxa, acabei amassando seu carro, quebrando seu carro todo, mas poxa, agora eu estou arrependido, toma aí a chave, tchau. Isso é arrependimento? Não é arrependimento, né? Senhor, o arrependimento poxa fulano, ó, aconteceu isso comigo, me desculpa, mas olha, eu vou pagar todo o prejuízo do seu carro, né? Tudo o que aconteceu aí, eu vou me virar e vou consertar o seu carro aí, porque a culpa foi minha, né? Senhor Jesus, aí sim, você está reconhecendo, né, que você pecou, você cometeu um erro e você precisa reparar esse erro, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Então o que a gente tem que fazer para reparar? Buscar mais intensamente o Senhor. Não adianta dizer que se arrependeu do pecado e ficar na mesma situação, continuar longe de Deus. A gente precisa realmente, né, voltar nosso coração ao Senhor. Muitas pessoas às vezes se sentem envergonhadas pelo pecado e acham que isso é motivo para ficar longe do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, mas isso aí não resolve o problema. Eu preciso realmente ir diante de Deus, Senhor, eu pequei, né, por causa disso, disso e disso. A gente já ouviu, né, essa palavra em conferências, na conferência de jovens e tal, que quando a gente vai se arrepender, né, por algum pecado, você precisa falar diante de Deus, especificamente. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Você tem que chegar para o Senhor e falar o pecado específico. Senhor, me perdoa pelo pecado tal, né, que eu cometi. Ó, Senhor, me perdoa porque eu pensei mal do fulano. Ó, Senhor, me perdoa porque eu me irritei com tal situação. Senhor, me perdoa porque eu assisti pornografia no meu computador. Então você tem que ser específico, limpar o seu coração. Enquanto você não abrir sua boca, abrir seu coração diante de Deus, aquilo ali vai sempre ser um problema. Vai ser sempre como se fosse um suborno, né? Como se você... por exemplo, você foi lá e subornou alguém, você pagou um dinheiro para se dar bem numa situação. Aí foi lá, né, tal, resolveu a situação, mas sempre que você encontrar aquela pessoa, você vai lembrar, eu cometi uma situação que ilícita e aquela pessoa sabe, se ele falar, né, aí eu tô lascado. Então você sempre vai ficar com aquela situação ali, toda vez que você vê a pessoa, você vai se lembrar daquilo ali, né, ó Senhor Jesus. Da mesma forma, né, se a gente ficar sempre com isso guardado dentro de nós, né, o que vai acontecer? Né? A Bíblia fala que a gente precisa ter cuidado para não cauterizar a nossa consciência. Né? Cauterizar é queimar, é tirar a função. Né? Você vai ali na consciência, vai queimando, 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 daqui a pouco não sente mais. Né? Começa com o pecado aqui, aí depois vai outro. Daqui a pouco você comete um pecado tão grande, né? E às vezes você se arrepende desse pecado, né, mais grosseiro, mas os outros já passou batido, porque eu já cometi um pecado tão grande, né, uma situação tão ruim que os outros já não importam mais. E assim que o inimigo vai ganhando terreno, né, na nossa vida. Né, ali ele vai levando você, vai te conduzindo, aí você chega lá na frente,
aí daqui a pouco aquelas outras coisinhas menores você não considera mais. Aí você vai praticando ali, você nunca vai estar completamente puro diante do Senhor. Você precisa aprender, né, a nos purificar, né, diante de Deus. Ó Senhor Jesus, né, talvez a sociedade esteja tudo tranquilo, as pessoas em volta estejam tudo tranquilo, ninguém considere aquilo como um erro, como um pecado, mas a questão é, e o Senhor? Qual a visão que Deus está tendo? Né? É a Deus que nós estamos servindo, né? Diante dele, né? Quer pois morramos, quer pois vivamos, somos do Senhor. Precisa ter isso bem em mente, né? A gente vai prestar conta para o Senhor. Né? As coisas exteriores, algumas coisas as pessoas veem, outras coisas a gente consegue ocultar, mas de Deus nada está oculto. E um dia Ele vai nos cobrar tudo isso, porque Ele fez um grande investimento, né, em cada um de nós. Para quê? Para depois nos cobrar sobre isso? Não. Mas para nos dar salvação, para nos entregar o reino, né, para cumprir a vontade dEle. Então a gente não pode deixar essas coisinhas irem penetrando no nosso viver. Ó Senhor Jesus, né, as coisinhas de imoralidade que hoje para o mundo é tudo normal. Né, Senhor Jesus, eu sempre falo isso, né, que se alguém está praticando algo, né, e você de repente sente vontade de fazer, ou você vê que você está praticando a mesma coisa que os outros, então você tem que no mínimo desconfiar. Peraí, eu estou fazendo isso aqui, mas todo mundo está fazendo também? Não, peraí, deixa eu parar para considerar isso diante de Deus. Ó Senhor Jesus, né, a gente é separado, a gente é santo, né, o Senhor nos chamou para ser santos. Ó Senhor Jesus. Então aqui o irmão quer usar dessa situação aqui para nos dar exemplos, né, para nos mostrar, né, a maneira de a gente lidar, né, com a situação, né, retornar a nossa sensibilidade. E precisa estar sensível ao Espírito, mas também precisa estar sensível ao pecado. Né, tem coisas que muitas pessoas não consideram como pecado. Né, e até mesmo irmãos podem não considerar aquilo como pecado porque não tem uma visão divina. Né, ou talvez simplesmente não pegaram essa questão e levaram diante de Deus. Né, alguns ficam vivendo simplesmente de, Deus nunca falou nada, então vou continuar. Mas a questão é, né, Deus nunca falou que não pode, mas será que Ele já falou que pode? Né, então a gente às vezes fica nessa questão, né, de, Deus não falou nada, às vezes Ele não falou nada porque você não deu liberdade para Ele falar. Deus ele não vem assim se intrometendo, nos obrigando a fazer coisas, Ele nos mostra à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, à medida que a gente vai buscando maturidade. Né, tem coisas na minha vida que eu busquei o Senhor não falou, eu continuei, né? Tempo depois, quando eu já tinha um pouco mais de crescimento de vida, um pouco mais de conhecimento da palavra, aí Deus veio e falou comigo claramente, né? Senhor Jesus, tem coisas que Deus vai nos mostrar, não faça isso, largue isso. Mas tem coisas que Ele só vai falar depois que você largar, depois que você buscá-lo, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar bem atento a isso, né? Tem coisas que ofendem o Senhor. Né? Assim como a gente pode, né, de repente, fazer algo que ofenda outra pessoa e ela pode simplesmente ser educada e não abrir a boca, não te falar nada. Né? Aí você vai fazendo as coisas, ninguém me falou, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor, né, levar tudo diante dEle, né, ver aquilo que Ele aprova, aquilo que nos está trazendo vida. Né? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, irmão, eu pratico isso é pecado? Né, Senhor Jesus. Né? Então, assim, algumas questões da nossa vida, né, a questão de ser pecado ou não é relativo. Né? Tem coisas que eu, por exemplo, ao fazer, eu vejo que isso me afasta de Deus. Mas tem pessoa que de repente já é mais esclarecida nessa situação e aí ela faz a mesma coisa, mas aquilo não afasta ela de Deus. Né? Senhor Jesus. Não estou falando aqui de coisas grosseiras, estou falando de coisinhas do cotidiano. Então cada um precisa buscar diante do Senhor. Então, como eu sempre procuro aconselhar, né, os irmãos. Né, a questão não é se é pecado ou não, a questão é estar gerando vida, está te aproximando de Deus, né, que senão você vai praticar aquilo ali a vida toda, né, e você fica sempre no mesmo patamar. Meu irmão, não estou me afastando de Deus, mas também não está se aproximando. Né, então tudo isso a gente precisa passar a julgar no nosso viver. O que está me levando a me aproximar de Deus? O que está me levando a ter mais maturidade, né, mais busca, né, Senhor Jesus, pela pessoa de Deus, pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então o nosso critério precisa mudar. Não é simplesmente considerar o que é pecado e o que não é pecado, mas isso está agradando o Senhor, está sendo útil na mão do Senhor. Né? Se a gente sempre buscar, né, ter comunhão com o Senhor, né, exercitar o nosso espírito, né, intensificar o nosso viver, aí a gente vai sempre escapar do pecado, a gente vai sempre estar fora do alcance do pecado.
Então a questão é essa, a questão não é o que é pecado, o que pode me parar, o que pode me barrar. Se você ficar pensando nisso, quando você perceber, você já está parado. O inimigo já te alcançou. Mas se você perceber, não, precisa exercitar sempre o Espírito, você está sempre buscando o Senhor, sempre indo diante dele, você não vai ter tempo para se voltar para as coisas do pecado. Você vai estar sempre no Espírito sendo útil ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nunca vai deixar de ser sensível à vontade de Deus, à palavra de Deus, e assim você também vai poder praticar outras coisas. O que me chama a atenção aqui nesse versículo que a gente leu aqui, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade é tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso que me chama a atenção. Peraí, geralmente se ouve que há imoralidade entre vós? Como assim? Senhor Jesus. Então Paulo mostrou, olha, como a gente leu aqui, né? A gente viu que o pano de fundo de Coríntios, né, é uma cidade na Grécia, né, com influência de costume, filosofia, cultura, onde todo mundo achava tudo isso normal. E aí Paulo olhou e falou assim, olha gente, no começo até tudo bem, vocês estavam aprendendo a palavra, então eu ouvia certas coisas de moralidade, poxa, mas já está na hora, né, de vocês já terem crescido um pouco e não se voltarem mais para essas coisas. Então, se alguém vai conversar com você e falar assim, irmão, normalmente eu estou sempre ouvindo que você está sempre pecando. Poxa, Senhor Jesus, eu acho que a minha cara é no chão, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, não pode ser algo normal no nosso meio, a gente precisa reprovar as obras infrutíferas das trevas, as obras que não deixam a gente frutificar para Deus, Senhor Jesus. A gente não deve simplesmente ficar esperando chegar algo que é condenável, algo que é grosseiro, algo que é escandaloso, mas realmente a gente começar a atuar nas pequenas coisas, vivendo mais intensamente diante da palavra, nos voltando mais ao Espírito, não esperar algo acontecer. Senhor Jesus, a gente tem que aprender a ter essa característica, assim como o apóstolo João, sempre andava ali Pedro e João, Pedro ia fazendo as coisas atirando e João quietinho, só observando e aprendendo. Então a gente também precisa aprender a observar e aprender, olhar as situações e não esperar só você cair naquela situação, mas você realmente viu o outro, amém Senhor, muito obrigado, Senhor me mostrou, eu não preciso ir pelo mesmo caminho, passar pela mesma situação. Ó Senhor Jesus, porque o mundo vai assim, vai se misturando, O inimigo ele é muito sutil, Ele vai misturando, ele vai fazendo coisas ali que são parecidas com a vontade de Deus, mas não são a vontade de Deus, Senhor Jesus, ele vai disfarçando ali, as coisas, nos colocando contra, a vontade de Deus, Aí a gente vai, como tocou aqui em Apocalipse, o trecho que a gente leu, a gente vai bebendo o vinho, da prostituição. Deus ele não considera a prostituição só o ato carnal, mas é quando você substitui Deus por outra coisa, Senhor Jesus. Adultério também, quando você substitui Deus por outra coisa, você está adulterando, você está substituindo aquele que deve ser seu marido, que é o Cristo, ó Senhor Jesus. E mostra que é a visão de Deus sobre o mundo. O que é o mundo para o Senhor? Uma morada de demônio, covil de espírito imundo, esconderijo de ave imunda e detestável. Então ele mostra aqui, morada, covil, esconderijo, ou seja, tem coisas que não são tão perceptíveis assim, como você vê, você anda no seu bairro, tem lá prédios, casas e tal, aí você olha, quantas pessoas tem ali dentro, o que tem ali? Não sei, está fechada, a porta fechada, a janela está fechada, não sei, mas alguém mora ali, aí depois que você vai andando pelo ambiente, você vai conhecendo, esse aqui é meu vizinho, fulano de tal, esse aqui é fulano, aquele é Beltrano e tal. Aí você vai conhecendo as pessoas. É isso que Deus quer nos mostrar diante da palavra. Quer mostrar, aquilo ali é uma morada, ali é um covil, ali é um esconderijo. Então Deus ele quer nomear as coisas para nós, então a gente precisa estar atento, a gente precisa buscar conhecer a palavra de Deus, buscar conhecer a visão de Deus. Deus está mostrando para nós toda sorte de coisas imundas, detestáveis, que Deus detesta, Deus abomina. Deus está vendo dessa forma, e nós? Será que a gente se importa com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está mostrando? Ou a gente vai seguir o padrão das filosofias, Senhor Jesus, dos costumes, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa ficar bem atento, a gente não pode se misturar com as coisas que há no mundo.
A gente está no mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Então a gente não pode nem fazer e nem concordar. Quando você concorda, você se torna cúmplice. Né? Uma pessoa foi lá e matou a outra, você viu e não falou nada, alguém pode dizer, olha, eu sou testemunha ocular, eu vi essa pessoa aqui lá matando e eu vi que esse cara aqui também estava próximo. Aí que a pessoa vai olhar, é cúmplice. Será que não foi ele que atraiu outra pessoa para o outro matar? Né? Senhor Jesus. Então a gente não pode ser cúmplice dessas coisas. Né? Essas coisas têm influenciado, né? Muitas situações têm penetrado de maneira sorrateira. E a gente não pode se tornar cúmplice, a gente tem que reprovar. Né? Simplesmente porque Deus reprova. E aí como que eu vou saber dessas coisas? Se eu for diante do Senhor, se eu buscar o Senhor. Né? Então não vamos ser insensíveis, vamos exercitar mais o Espírito para que Deus nos dê sensibilidade, né? A vontade dele e aquilo que também o desagrada. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.